Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje estarei trazendo um tema super interessante, a qual nas mídias nós podemos encontrar algumas interpretações, a qual nós estaremos vendo se elas são plausíveis diante da Bíblia ou se existe a possibilidade de nós encontrarmos uma interpretação diferenciada daquelas que já existem. O tema de hoje é: o que era a estrela que indicava a localização do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? O livro que nós estaremos utilizando para termos a base para a explicação, para levantarmos a hipótese, será o livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2. Espero que o Espírito do Senhor Jesus nos ilumine, que o Espírito Santo esteja presente em nossos corações e que a vontade do nosso Deus Pai ela seja realizada com amor, com sinceridade e com gratidão. Venham comigo ao Hipóteses. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Uma das hipóteses que as pessoas levantam, uma das teorias, é que essa estrela seriam seres extraterrestres. Esses seres extraterrestres que os ufólogos eles dizem estarem na Bíblia, nada mais são do que seres espirituais. Não tem nada a ver com seres de outros planetas ou de uma outra dimensão desconhecida. A própria comunidade científica considera a ufologia como sendo uma pseudociência, ou seja, a sua veracidade não pode ser comprovada através de métodos científicos e até o presente momento não existem provas verossímeis a respeito de que haja vida alienígena. Querer buscar argumentos na teologia é forçar barras, já que a Bíblia exige a crença no sobrenatural e que tem origem no espiritual. Logo, religião é fé e não pode ser explicado pela ciência. Vejamos dois exemplos de seres espirituais que podem ser encontrados na Bíblia. Alguns versículos do livro de Ezequiel, capítulo 1. E era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados. Junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Olhei e vi uma grande tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me parecia 4 animais. A sua forma era de gente. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava, e do fogo saíam relâmpagos. Os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Todo esse relato aqui trata-se de uma visão espiritual da gloriosa presença de Deus, de seus anjos e das 4 rodas que estão presentes nessa visão. Ao que tudo indica, só o profeta Ezequiel viu essa visão e mais ninguém teve acesso a algo tão aterrorizante e espetacular. Na continuidade da visão, o que nós podemos perceber é que Deus ele fala com o profeta Ezequiel e traz uma mensagem de repreensão para o povo, e não algum tipo de tecnologia avançada, como os ufólogos acreditam ser a missão desses seres extraterrestres quando eles entram em contato com uma outra civilização. Então, certamente essa passagem não se trata de um OVNI. A palavra-chave para esse texto é uma visão celestial. No segundo livro de Reis, capítulo 2, nós temos a seguinte passagem: quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso.
50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto e enrolou-o, e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: "O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você?" Respondeu Eliseu: "Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético." Disse Elias: "Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido." De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo e os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Querer afirmar que esse episódio aqui é algum tipo de abdução ou sequestro extraterrestre não tem nada a ver. Era absurdo e algo sem cabimento, porque Elias sabia com antecedência o que estava prestes a acontecer. Eliseu também já sabia, e os profetas todos estavam cientes do que estava prestes a acontecer. Desde Gigal até Betel, ninguém foi pego de surpresa. Dizer que carros de fogo puxado por cavalos de fogo em meio ao redemoinho não é um prodígio realizado por Deus, e ao invés disso, querer supor que seja um OVNI, não tem respaldo nas Sagradas Escrituras, já que esses ufólogos eles estão usando a Bíblia de maneira equivocada para sustentar seus frágeis argumentos. O que seria a estrela? Algum cometa ou algum outro fenômeno astronômico? Alguns estudiosos apontam como sendo a estrela de Belém uma sobreposição dos planetas Júpiter e Vênus, ou talvez algum cometa, planeta, estrela ou supernova que teria surgido naquela época e pode ser vista aqui na Terra. Dizer que isso foi o indicador para encontrar a localização de Jesus após seu nascimento não parece nada plausível, já que um corpo celeste no espaço sideral ele pode apontar para uma direção, mas ele pode apontar para vários pontos ao mesmo tempo se visto aqui da Terra. Tudo vai depender da localização do observador. Se tivermos várias pessoas em pontos distintos observando o mesmo objeto no espaço, apesar de estarem indo para a mesma direção, essas pessoas estarão vendo pontos de referências distintos e poderão chegar em locais completamente distantes um do outro. Seria a estrela um anjo? No livro de Mateus, capítulo 2, e os versículos 9 e 10, nós contamos o seguinte texto: "Após conversarem com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente, e ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres." É interessante observar que a estrela estava em movimento, diferente de qualquer outra estrela no firmamento. Essa estrela movimentava-se no céu para indicar um local exato para um grupo de pessoas, os três sábios. E para onde essa estrela os levava? Para o local exato do nascimento ou o local exato onde Jesus estava. Isso indica um claro sinal de inteligência e propósito em si. Tal característica é completamente diferente daquilo que uma estrela faz. Se a astronomia observar essas características, verá que as leis cósmicas ou a lei da física não se aplica a essa estrela. No livro de Lucas, capítulo 2, os versículos 8 ao 14, temos a seguinte passagem: "Naquela região haviam pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta do rebanho das ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura." No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: "Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra às pessoas a quem Ele quer bem." O brilho que estava a indicar o caminho finalmente surge, e o anjo apareceu. Aquele que estava a indicar o caminho para os três sábios apareceu agora para os pastores no campo, e o brilho, ou seja, a estrela, é revelada como sendo o brilho ou a glória de Deus em seu mensageiro, o anjo de Deus. O anjo aparece e faz aquilo que ele estava fazendo para os sábios, que era indicar o caminho, só que agora para os pastores no campo.
ele indica o local do nascimento do Messias, o Senhor e Salvador da humanidade. Além desse anjo que indica o caminho, podemos observar que todo o exército celestial está acompanhando os fatos a respeito do nascimento de Jesus. Vejamos qual é a hipótese para o vídeo de hoje. Dentro das Sagradas Escrituras, essa não é a primeira vez que um anjo aparece para indicar o caminho a respeito dos planos de Deus. Em Êxodos, capítulo 13, 21 e 22, está escrito: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e a coluna de fogo de noite. O que seria essa coluna ou essas colunas? A coluna de fogo e de nuvem que ia à frente do povo de Israel que estava saindo da terra do Egito era uma espécie de GPS santo que estava proporcionando proteção para o povo de Israel. Até aquele momento ninguém imaginava que aquele fenômeno natural, com aspectos físicos, por exemplo, a coluna de fogo, o redemoinho e com a nuvem, era algo proporcionado pelo plano espiritual, que seria revelado no livro de Êxodos, capítulo 14, 19. E o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. E a coluna de nuvem que ia à frente deles, retirou-se, passando para trás. Todo esse fenômeno era o anjo do Senhor que agora havia sido revelado para o povo. Dessa forma, podemos concluir que o fenômeno sobrenatural que aconteceu no Êxodo, lá a coluna de nuvem e a coluna de fogo, era o anjo. Da mesma forma, a estrela do nascimento de Jesus, indicada no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, 2, nada mais é do que um anjo revelado aos pastores que estavam no campo. Assim, podemos concluir que a estrela que indica o local do nascimento do Salvador Jesus não é um fenômeno astronômico, ou seja lá o que for relacionado a planetas, cometas, seja lá o que for, muito menos um OVNI, ou algum tipo de ser extraterrestre a qual não existe comprovação científica alguma de sua existência. O que nós temos aqui é um ser do plano espiritual, um anjo, algo santo, perfeito, não tem nada a ver com algum tipo de ser ou algo material que veio indicar o local do nascimento de Jesus. Esse foi o nosso vídeo aqui no canal hoje, espero que gostem, espero que tenha ficado clara as informações. Deixe seu like, comenta aí embaixo e até o próximo vídeo aqui no canal Hipótese. Tchau!